O vídeo de hoje começa com uma correção que se faz necessária. Eu tenho dito aqui no canal e em outros espaços que os alertas sobre o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro aqui, partindo deste canal, começaram em março. E eu estava errado. Revisitando alguns vídeos antigos, eu constatei que o primeiro alerta foi feito no dia 23 de janeiro. Caramba. Inclusive, no final do vídeo de hoje, eu vou deixar vocês com dois trechos de vídeos. Um de janeiro, esse, do primeiro alerta, outro do mês de março, onde a gente fazia essa previsão, esse alerta, esse grito desesperado, para tentar evitar o que parecia para mim, aos meus olhos, inevitável, que era a queda do Santos no Campeonato Brasileiro. Então eu vou falar com vocês hoje sobre o que foi a reta final, sobre o que foi essa mistura de sentimentos no ano, sobre o que foi a gestão Rueda, sobre o que foi o comportamento de alguns jogadores, sobre o que fez a torcida nessa temporada e sobre o custo, que é alto, mas quem está desse lado aqui precisa estar disposto a pagar, de falar o que pensa, de falar verdades, não que eu seja o dono da verdade absoluta de qualquer assunto, mas a verdade do que eu enxergo, assim, a sinceridade, tocar em feridas, tem um preço. E eu tô aqui ao longo do ano, prestação por prestação, pagando o preço disso aqui, não. Mas dormindo com a minha cabecinha no travesseiro, ó, tranquilinha. Um ano, então eu vou corrigir, não foram 9 meses, nem 10 meses alertando. Durante praticamente um ano, 11 meses, foram alertas honestos. Não foi cegueira, não foi distorção da realidade, não foi loucura. É um lunático, é um profeta do apocalipse, é alguém que está desejando, está sedento pelo pior, porque isso é bom para ele, porque ele tem resultados, porque ele tem visualização. Mas vou falar legal, eu ainda acho doideira, mano. O Santos ter caído com o Soteldo e Marcos Leonardo, mano. Juro pra vocês que me pega, mano. Porque ele tem monetizações. As pessoas acreditam no que elas querem. Teve torcedor do Santos esse ano que preferiu fingir que não estava acontecendo. João Paulo. Problema. E eu entendo, às vezes são mecanismos de defesa. É a sua forma, talvez, de lidar com algo que é duro. Grêmio caiu com o lateral Rafinha e Douglas Costa. Pô, mano, tipo assim, bota fé, mano, mas eu, acho que o Soteldo, nesse ano de rebaixamento, ele ainda tava jogando futebol muito maior do que o Douglas Costa tava jogando no Grêmio, tá ligado? O Douglas Costa que a gente fala do Grêmio é o Douglas Costa pelo nome, não pelo que ele jogava. O Soteldo ainda joga bola, tá ligado? Duro pra você, que é difícil pra você. A minha forma de lidar com problemas é diferente. A minha forma de lidar com problemas é encarando. É antevendo. Eu preciso me preparar. E isso às vezes me faz, e eu trabalho isso em terapia, sofrer por antecipação. Porque quando você tem, com todo respeito e com toda a humildade aqui, mas quando você tem uma capacidade, e eu não sou o único nisso não, tem milhões de pessoas assim, de antever, de antecipar o que vai acontecer, de desenhar os possíveis cenários, você acaba sofrendo um pouco, é verdade. Quando você pensa, nossa, tem esse cenário que é bom, mas esse que é ruim, se acontecer, meu Deus do céu, vai me causar um sofrimento só de pensar. Mas eu preciso, porque eu preciso estar pronto para quando aquilo acontecer. Eu não serei surpreendido quando aquilo acontecer. Eu já vou desenvolver todas as ferramentas necessárias para tentar minimizar a porrada. Eu queria muito que o Vasco trouxesse ele, mas eu acho que ele vai pro Corinthians. Quando ela chegar. E vai ter uma doideira também, assim. tá? Não é só a vida se acontecer, vai ser uma doideira profissional, também. É tudo na minha vida. Eu vivo assim. Eu sou assim. Eu fui eu. Em janeiro, em março, em todos os vídeos do ano falando sobre a queda do Santos. E tem um trecho que vai para o ar hoje, resgatando esses vídeos antigos, onde eu digo assim, pô, tomara que eu esteja errado e que você recorte esse vídeo agora, isso foi no vídeo de março, e faça eu virar meme no fim do ano. E venha me cobrar, você não falou que ia cair porque eu vou estar feliz. Intimamente, vou estar feliz com o resultado de campo. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho rumo a 150 mil inscritos, 140 nós já ele faz a estamos batendo introdução aí do na vídeo virada. assim é que o bagulho vai ficar Bom, doido. hoje Everton e Newcastle, Premier League, coloquei as cotações na tela, veja aí que o Newcastle, no comentário do vídeo eu deixei um link. Você vai clicar nesse...
dificilmente, né? Ontem eu não imaginava, e outra previsão que se confirmou, no vídeo que gravei depois do jogo do Botafogo com o Fortaleza, olha, gente, o Botafogo acho que não vai ganhar mais nenhum jogo até o fim do campeonato, e realmente não ganhou, né? Então já meio que se imaginava que o Botafogo não ganharia ontem no Beira-Rio, e o Atlético Mineiro estava extremamente desgastado fisicamente da reta final do Campeonato Brasileiro. No jogo contra o São Paulo no sábado, desde o primeiro tempo, o Galo estava se arrastando em campo. E quem precisava correr, jogar a vida, fazer a final da Copa do Mundo, era o Bahia ontem. Talvez a elasticidade do placar tenha surpreendido, mas para mim não. Pelas circunstâncias, bola por bola, time por time, o Atlético é melhor, é superior, era o favorito. Tá, a gente sabe, mas é Campeonato Brasileiro e tem todas essas circunstâncias, essas particularidades do jogo, do pré-jogo. Então não estava tão assim na minha cabeça, tá? Então, em 2 espaços diferentes eu disse isso. Não está tão absurdo na minha cabeça o Bahia ganhar. E aí quando eu digo, vamos ter mais emoção do que a galera está prevendo, é porque tinha santista achando, nós não vamos fazer a nossa parte, mas o Galo vai fazer. Não dá para contar com o nosso time aqui, mas dá para contar com o Galo. O Galo vai ganhar do Bahia, né? Pô, melhor campanha do retorno, voando, meteu 3-0 no Flamengo dentro do Maracanã, meteu 3-0 no Grêmio, vai ganhar. Mas o Galo já estava com a vida resolvida. Era perigoso demais contar com o Atlético Mineiro. Perigoso, do jeito que a tabela se configurou, do jeito que ficou o campeonato para ontem, era muito perigoso. E o Santos é isso. O Santos é esse time que não se impõe, é esse time que não tem condição, é esse time de 2023, uma pena que a despedida da Vila, se isso realmente acontecer, né, se a Vila realmente for abaixo e acontecer a reforma, porque eu não sei mais nada. Sinceramente, eu não acredito em mais nada que venha da boca dessa diretoria, desse presidente que está indo embora do fim de semana, esse presidente que mentiu para todo mundo, esse presidente que enganou todo mundo. Sim, presidente Rueda, o senhor como presidente do Santos, o senhor é um mentiroso, o senhor foi um mentiroso, um presidente mentiroso. Eu não tenho qualquer receio em usar o termo, usei ontem, estou usando hoje, vou usar para sempre. O senhor mentiu e para mim, eu fui um trouxa. Nesse vídeo de janeiro que eu vou resgatar aqui, você vai perceber que eu começo a fazer uma virada de posicionamento, assim, de queda de chave. Esse vídeo de janeiro eu digo o seguinte, eu começo a entender, eu estou sendo feito de trouxa. Esse cara não vai cumprir o que está prometendo. Esse cara me enganou em 21, ele pagou 100 milhões em dívidas, isso foi no balanço do clube, você fala, pô, tá aí, primeiro ano da gestão ele falou que ia pagar dívida, foi um ano ruim no futebol, mas vai melhorar um pouquinho em 2022, melhorou nada em 22, aí ele chegou e falou, não, em 23 acabou, hein, apertamos 21, 22, 2023 está resolvido. Aí quando começa o ano do jeito que começou, dos 3 primeiros jogos a minha ficha caiu. Foi o vídeo de 23 de janeiro que você vai ver no final do vídeo de hoje, eu vou resgatar. Aí eu comecei a entender que esse cara era um mentiroso, era um presidente mentiroso. Presidente mentiroso. Andrés Rueda, o senhor mentiu para todos nós que 2023 seria melhor, que 2023 o Santos teria um grande time, que a corda estaria menos apertada. O senhor terminou o ano antecipando receita para pagar salário, sem dinheiro para pagar 13º. O senhor mentiu. Mentiu. Que o senhor isso? presidente mentiu. Meu voto já tá assim. Que isso? Você mentiu o dedo na minha cara. O senhor brincou de presidente do Santos, o senhor brincou com o sentimento da torcida, o senhor brincou com uma instituição centenária como o Santos. O senhor é um presidente mentiroso. Vou repetir isso 500 vezes. O senhor é um presidente, foi um presidente mentiroso. Então, onde é que eu estava? Acho que eu estava nas limitações do time. Enfim, sobre a Vila. Então, como eu não acredito em nada desses caras, não sei se a Vila vai abaixo, se não vai. Mas esse time conseguiu, e é difícil, hein? Esse time conseguiu matar essa coisa da Vila Belmiro salvadora. A Vila é o caldeirão. A Vila bota medo em todo mundo. Mas esse time não botava medo em ninguém. Honestamente, quem ia enfrentar o Santos? O cara tem medo da arquibancada. Tem, porque a torcida do Santos é inacreditável. O cara tem medo da atmosfera. O cara tem. Mas desse time... Esse time não põe medo. Esse time ontem não pôs medo no Fortaleza. Esse time ontem não foi o time com... esse time vai entrar com faca no dente para não cair. Não foi. Esse time, em momentos pontuais, ele correu, ele lutou, ele se dedicou, ele deu uma resposta rápida depois do 7-1, também porque era obrigação, né? Também porque era obrigação. Você toma de 7-1, próximo jogo em casa, contra o Coritiba, praticamente rebaixado do campeonato. Você tem que fazer o quê? Você tem que se matar para ganhar mesmo. E eles fizeram. É isso. Parabéns por fazer o mínimo, mas fizeram.
E isso foi reconhecido aqui no canal. E isso fez com que, em algum momento do campeonato, eu acreditasse na salvação. Lá atrás, não acreditei. Pô, eu tinha certeza que o Santos não ia cair, não mano. foi essa. Durante o ano, segui não acreditando. Depois da derrota contra o Cruzeiro, fiz um vídeo falando, gente, é o fim, acabou, não vai escapar. Toma de 7, nem se fala. O vídeo aqui foi duríssimo depois do 7-1. Mas ainda esse time correu um pouco, esse time com o Marcelo Fernandes mostrou uma postura um pouquinho diferente do que foi com o Aguirre, do que foi especialmente com o Paulo Turra, né, que não deu certo, que tentou colocar a mão de ferro no vestiário e não soube muito como conduzir a coisa. Mas isso não é suficiente. Isso foi suficiente para fazer 43 pontos só. Isso não é suficiente para você encarar o campeonato. Pô, mas vou te falar, é uma loucura sem tamanho você pensar que o Santos chega 33ª rodada, ele chega para 34ª rodada com 41 pontos. Uma vitória na 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª livrava ele do rebaixamento. E ele conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Pô. Campeonato desse jeito, porque o nível é alto. É uma primeira divisão, não é nível Premier League. Não é nível Bundesliga. Mas é um nível alto para os padrões sul-americanos. E se você entra no Campeonato Brasileiro com Vladimir de opção para o gol, se você entra no Campeonato Brasileiro com Lucas Braga na lateral direita, se você tem Mendonça, se você tem Rodrigo Fernandes, se você tem, todo respeito, Lucas Lima, é isso que você vai ter no campeonato. Se você tem Kevson, Gabriel Inocêncio, sabe? Se você tem Messias, se você tem Joaquim, que até dentro do possível fez um campeonato ok, se você tem João Basso, pô, gente, o que você vai esperar do Campeonato Brasileiro com um elenco desse? Esse elenco melhorou um pouco em relação ao início do ano. No vídeo de janeiro, eu pego o time titular e banco do empate com o São Bernardo no Campeonato Paulista e falo, nossa, esse elenco tá horrível, não tem a menor condição, esse elenco do Campeonato Brasileiro vai cair. Esse elenco melhorou um pouco no decorrer da temporada. O Furt chegou, deu 9 pontos. Mas a gente sabe que o Furt... O moleque deu 9 pontos, moleque. Tem um teto técnico não tão alto assim. Chegou o Tomás Rincon. Esse sabia onde estava pisando. Esse chegou com... Pode vir. Não sou tão a favor não, mas para o elenco pode vir. Postura, se dedicando, entregando em campo. Foi uma grata surpresa para mim, porque eu não estava esperando nada da contratação do Tomás Rincon. Chegou quem mais? Chegou Morelos. Chegou gente... 35, pô, vai fazer 36 agora. Que deu uma melhoradinha. Mas nada demais. Nada que... Ontem o Galo, coordenador do Santos, na coletiva falou, pois é, a gente não tinha como. Eu peguei essa frase aqui que me chamou a atenção. Nós tínhamos muitos problemas técnicos. Perguntaram para ele, Galo, por que dentro da Vila Belmiro é tão difícil vencer aquilo que eu estava falando, né? De uma vila que deixou de ser chave, ponto forte. Aí ele falou, porque a gente tem que construir o jogo e não tem qualidade para isso. Simples assim. Não tem. O elenco do Santos foi montado por um presidente irresponsável que mentiu para a torcida do Santos. Presidente Rueda, o senhor foi um mentiroso como presidente do Santos Futebol Clube. Mentiroso. E que de forma irresponsável achou que não, esse elenco aí tá bom. Ele prometeu, 2023 vai ser melhor, 2023 vai ser um ano, 2023 nós vamos montar um time melhor. E montou essa... a gente tem que cuidar dos termos, né? Montou esse time aí. Montou essa coisa aí, que a gente viu no ano. Eu sou respeitoso com o jogador, ninguém tá ali, acho, né? De sacanagem, acho. Ninguém implorou para jogar no Santos, esses caras foram contratados. O Vladimir, presidente Rueda, o senhor tem muito a explicar. Tomara que a próxima gestão do Santos se debruce nas decisões que o senhor tomou. Tomara que se descubra tudo que o senhor possa ter feito na cadeira de presidente do Santos. Porque dependendo da gravidade, o senhor pode ir para a cadeia. Ok, presidente Rueda? Dependendo da gravidade do que o senhor fez aí, o senhor pode ir preso. Então vamos esperar para que o tempo mostre tudo o que foi feito por esse presidente irresponsável do Santos. Mas o Vladimir, que o senhor contratou na calada da noite, sem maiores explicações, ele não tem nível para jogar no Santos, mas ele não implorou para ir para... Quer dizer,
Pode ter implorado. Ele não colocou a faca no pescoço de ninguém. O Lucas Braga, que é um jogador que, na minha humilde opinião, e sendo muito respeitoso com o Lucas Braga, teria dificuldades para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Lucas Braga teria dificuldades para ser titular em um time de meio de tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Análise profissional, gente, com todo respeito ao ser humano Lucas Braga. Ele não colocou a faca no pescoço de ninguém para jogar no Santos. O Mendonça, que ganha um salário altíssimo, totalmente incompatível para 650 mil Mendonça. É o blog do Nicola, né? 12 milhões por mês. O Morelos esteve em campo 3 vezes e ganha 900 mil por mês. Jean Lucas, 800 mil por mês. Que isso? Não, isso é meme. Só que tá muito detalhado pra ser fake. Lucas Lima, 278 mil por semana. Pô, ele não ganha 1 milhão por mês. O Lucas Lima ganha 1 milhão por mês? Não, tá muito diferente lá. Aqui tá que o Morelos recebe 100 mil por semana, pô. Jean Lucas, Soteldo, 75 mil por semana. O Soteldo recebe 300 mil, o Lucas Lima recebe 1 milhão. A qualidade que ele tem, com a faca do pescoço de ninguém para jogar no Santos. O Lucas Lima, que depois da renovação sumiu, e eu falei disso aqui há 2 semanas, teve torcedor que ficou irritado com o Lucas Musetti, que publicou isso. E é um fato, é número. Pega o que o Lucas Lima rendia antes da renovação, pega o que ele rende depois da renovação. Ele não colocou a faca no pescoço de ninguém para voltar ao Santos. Então, a gestão irresponsável do presidente Andrés Rueda, de um presidente mentiroso, montou esse time aí, incapaz de aguentar uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. E isso sem falar em questão comportamental, né? Porque esse ano a gente teve jogador envolvido com escândalo de manipulação de resultado. Estourou nesse ano, mas de episódios que ele teria tentado fazer no ano passado. Ó, uma maravilha. Jogador chegando alterado para embarque do penúltimo jogo da temporada. Jogo importantíssimo em Curitiba. Isso aí que poderia sacramentar matematicamente a salvação do Santos. A versão do clube falou que ele tava doidão? Ou o clube cagou e andou? Jogador chegando atrasado para o embarque e com sinais de alteração. Tivemos esse ano jogador 3, 4 horas da manhã embalada na capital, com o treino marcado para as 9 da manhã na Vila, no CT Repelé. Olha só que coisa linda nós tivemos. Olha que coisa maravilhosa que foi o comportamento de alguns jogadores do Santos ao longo do ano de 2023. Casa que falta pão, né? Falta comando, reina confusão, nem sei como é o ditado. Na hora de falar ditado também, popular, eu pareço Chapolin Colorado. Troco tudo, misturo tudo, erro tudo. Mas esse foi o Santos no ano. Esse foi o nível de comprometimento de alguns jogadores. Chegar meia hora atrasado e alterado para um embarque e baixar os braços e olhar o Ituano meter 3 gols em Itu na última rodada do Paulistão, para mim é a mesma coisa. Como falta de comprometimento, de vergonha, um pouquinho de vergonha na cara, né? Vergonha na cara, essa expressão é meio banalizada, mas a gente tem que ter vergonha na porrinha da cara. Eu não posso chegar no meu trabalho meia hora atrasado para uma viagem. A gente sai muitas vezes em comboio, né? A gente vai para o interior fazer o Campeonato Paulista, às vezes a gente vai em 3, 4 carros, tem um horário para saída. Às vezes a gente sai do Itaim, que é da zona do Itaim Bibi, não do Itaim Paulista, do Itaim Bibi, que fica na zona oeste da cidade, até Itaquera, que fica do outro lado, na zona leste, dependendo do dia da semana, você leva quase 2 horas para chegar. Tem um horário correto para a equipe toda sair da sede. Se eu chegar meia hora atrasado, eu estou ferrando o trabalho de todo mundo. E se eu chego ainda alterado, é uma falta de vergonha na cara, de respeito a quem paga o meu salário. Mas isso aí foi e nós vamos achar isso normal. E teve torcedor que ficou irritado quando isso foi divulgado. Ah, mas não é possível. Que mundo a gente tá? Eu fiz um vídeo na terça-feira dizendo, gente, com todo respeito, eu estou só pegando o nome aqui da outra setorista do Santos que faz o trabalho lá no UOL junto com o Musetti. Eu vou citar todos aqui os que eu lembro, tá? E que falaram sobre isso. Jogo? Sim, mas ele chegou atrasado. Que ele foi atrasado foi confirmado. Eu tô falando sobre a embriaguez. O Marcos Leonardo falou que é mentira. O Santos se posicionou? Alguém se posicionou? Isso que eu tô perguntando, tá ligado? Porque eu só tendo a versão do Marcos Leonardo, não posso tirar conclusão nenhuma. Porque ele também não vai falar que tá bêbado. A Gabriela Brino. Parabéns ao Lucas Musetti, que faz uma cobertura do Santos impecável há muito tempo. Parabéns a Gabriela Brino. Parabéns ao Fábio Sormani. Foi um dos primeiros que eu ouvi falar sobre o assunto. Parabéns ao Ricardo Martins. Parabéns aos colegas que cobrem o Santos. Parabéns.
Parabéns ao José Calil, que é santista e que fala na Rádio Transamérica sobre queda sobre rebaixamento do Santos há muito tempo também. Sou o único não. Tem mais gente alertando para esse risco. Parabéns. Sabe o que esses caras têm em comum? Cada um do seu jeito, cada um com o seu estilo, cada um com a sua pegada. Eles são profissionais. Eles trabalharam e mostraram a verdade deles, dos fatos que apuraram ou das percepções que eles tinham vendo a performance do Santos. Trabalharam. O nosso trabalho é esse, é informar, não é omitir, não é esconder notícia. Para você, santista, fazer um balanço de 2023, avaliando tudo o que aconteceu e encontrando os culpados e as razões para a tragédia que é o primeiro rebaixamento na história do Santos, o trabalho jornalístico é fundamental. Sem informação você não consegue ter opinião. Opinião sem informação é opinião vazia. Certeza. Opinião sem informação muitas vezes é opinião errada. Existe opinião errada. É opinião baseada em premissas falsas, em premissas insuficientes. Perfeito. E se não fossem os colegas darem luz a isso aqui, o Galo ficou irritado com o vazamento. O Galo que apure como é que as coisas vazam no Santos. A diretoria que apure por que tudo isso vaza. Mas se vaza, se o jornalista tem a informação e ele confirma a informação, ele tem o dever de divulgar. E quando você ataca o setorista que traz a informação, a impressão que se passa é que a divulgação é mais grave do que o fato. E não é. E não foi. Concordo com ele. Até agora, o senhor Marcos Leonardo tudo que não ele tá ligou. falando aqui eu concordo. Sabe que quando é pra discordar, eu discordo e foda-se. Mas eu tô concordando aqui, assim, com tudo que ele tá falando. Nada do que foi dito ali. O senhor Jean Lucas emitiu uma nota oficial. Não vou permitir que maculem a minha imagem, porque sou uma pessoa religiosa, de valores e tal. Muito vaga a nota. Que também não nega categoricamente o que aconteceu. Porque aconteceu. Aconteceu. E mostra onde está a cabeça desses jogadores. Marcos Leonardo, defendi durante muito tempo. Inclusive tem vídeo, acho que no vídeo de 23 de janeiro, no recorte que eu fiz aqui, na edição que eu vou colocar no final desse vídeo, eu acho que eu até faço a defesa do Marcos Leonardo. Olha, gente, é um cara sacrificado pela dificuldade coletiva do Santos, a bola não chega, mesma coisa o Ângelo, né, tem que carregar demais a bola, porque ele não tem com quem trabalhar, ele não tem com quem jogar e tal. Defendi demais, defendi muito o Marcos Leonardo ao longo do ano. Mas ele sai menor do que começou a temporada. Um cara que sempre mostrou respeito pelo clube, no campo. Pô, esse final de campeonato do Marcos Leonardo fez o passe dele dar uma baixada, né? Porque se tu vai ver ali pela 25ª rodada, o passe do Marcos Leonardo tava lá em cima. Tava decidindo, depois ele sumiu, tá ligado? Teve esse problema extracampo. Se queimou um pouco a torcida do Santos, né? Terminou o campeonato aí com 13 gols. Porra, números excelentes. Mas, pô, se esperava que ele fosse terminar com os 16, 17. Se ele não sumisse nas últimas rodadas, tá ligado? Não ficou nem no top 3. Escudo, se dirigindo pra torcida, vibrando, comemorando, se colocando como um menino da vila. Mas no início do Campeonato Brasileiro, quando ele largou para jogar lá com a seleção de base, a vida seguiu e ele foi lá ver o dele. Quando teve a janela e ele tinha o total interesse de sair o quanto antes do Santos e a proposta não foi aceita... Bom, o Verratti é inacreditável, cara. As pessoas não param pra analisar friamente essa estatística. Ele tá aqui em 7º com 10 gols no Campeonato Brasileiro e ele chega, o primeiro jogo que ele faz é esse aqui, ó, pera aí. 18ª rodada. Mano, o cara faz 10 gols jogando meio campeonato, pô. Ele jogou meio campeonato, irmão. Internamente o Marcos Leonardo não reagiu bem. Quando foi barrado pelo futebol... Ah, mas isso aí eu tô acostumado também, tá? Isso aí acontece não é só no futebol, não. Gente que faz beicinho porque perde o espaço para quem tá melhor... Acontece em muitas áreas. Isso aí eu estou muito acostumado a ver. Faz beicinho, dá chilique internamente, ameaça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tenta colocar o empregador na parede. Molecagem assim, eu estou cansado de ver. É gente de 15, é gente de 18, 20, 30, 40, 45 anos, tá cheio. E foi o que o Marcos Leonardo fez quando soube que foi barrado pelo FUT. Foi só coincidência? Ele treina... Fica sabendo que é barrado, treina entre os reservas, tem um espaço de 3 horas de intervalo para poder comer alguma coisa, relaxar antes da viagem, volta alterado, atrasado, batendo boca, reclamando, com os braços levantados. É só coincidência? Acho que não, né? Eu acredito pouco em coincidência, pouquíssimo. Pouquíssimo. Então o que o Marcos Leonardo fez foi molecagem. Um cara que se falou em seleção. Olha, o Marcos Leonardo, de repente, pode ser uma opção para o ataque da seleção brasileira, pode ser lembrado pelo Diniz para estar no grupo com esse tipo de comportamento.
se afasta muito de uma seleção brasileira. Isso não é o comportamento de um cara com o potencial que tem o Marcos Leonardo. E isso mostra bem como o Santos foi tocado ao longo desse ano, né? Soteldo, a gente sabe tanta coisa, a gente ouve tanta coisa, a gente recebe tanta coisa. Eu não tenho nada com a vida pessoal do cara não, desde que não atrapalhe a performance do cara dentro de campo. O jogador precisa entender, como o narrador também, que o descanso é uma... Molecagem no menino de 20 e poucos anos, mas se quer ganhar igual profissional, igual gente grande, tem que se comportar igual profissional, igual gente grande, filho. Uma parte importante da vida dele. Aliás, sobre o Soteldo, vários vascaínos estão lembrando, o Verratti fez a comemoração ontem, tirou uma foto pisando na bola, e vários vascaínos tirando um sarro, e tem que tirar mesmo. E no vídeo que fiz depois do Santos 4 Vasco 1, resgatem no YouTube, está lá. Eu não gosto desse tipo de coisa que fez o Soteldo. Isso foi dito ali. Não gosto, porque se tivesse perdendo o jogo, não faria. Foi exatamente essa frase que eu disse. É mole fazer quando tá ganhando. Se tivesse perdendo o jogo, não tinha pisado na bola. E agora vira motivo de chacota, porque o Santos escapou, apesar de ter ganhado as duas do Vasco. O Santos não escapou, o Vasco escapou, e os caras vão tirar o sarro, e tem que tirar mesmo. Porque futebol é isso. Fez, vai tomar de... Moleque, pior que o campeonato do Santos é muito merda mesmo. Esse jogo contra o Vasco no primeiro turno, mano. Eu tava no jogo, né? No segundo jogo, o Santos trouxe o Vasco, na Vila Belmiro. Em São Januário, mano, o Vasco joga melhor que o Santos, na minha humilde opinião, tá? E não tem porque mentir, porque agora não muda nada no campeonato. Mas o Vasco, na minha visão, tem 2 pênaltis não marcados, tá ligado? E que depois tiveram pênaltis marcados contra o Vasco, menos claros na minha visão. E vão 3 pontos pro Santos e nenhum pro Vasco, obviamente, porque o Santos faz o gol. Agora pra pensar. Se um desses pênaltis é marcado e empata, o Santos fazia, vamos supor, o Vasco faz o gol. Tô botando 2 pênaltis, tá? Não 2. 2 pênaltis. E empatasse esse jogo, que já não seria nenhum absurdo, porque a tendência era que o Vasco ganhasse pela atuação de quem viu o jogo. Moleque, o Santos não ia fazer nem 40 pontos no campeonato. Empatando faria 41, perdendo faria 40. Doideira, mano. Ele caiu, o Vasco não, com o Santos fazendo 6 pontos contra o Vasco, moleque. Volta um dia. Loucura, mano. Né? Vai e volta. E é isso mesmo. E o vascaíno tem que tirar a maior onda, o maior barato com o Soteldo mesmo. Tem que fazer. Então esse elenco não tinha condição para jogar a Série A, não tinha condição técnica primeiramente, não tinha postura, muitas vezes, para jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso foi dito em janeiro. Achou o resultado contra o Grêmio? O Santos? O Santos ganhou do Flamengo lá em Brasília, bagulho inacreditável. Isso foi repetido em maio, ganhou do em Palmeiras. junho, e eu, como disse no início do vídeo, eu paguei um preço. Eu fui acusado por uma parte que não era grande não, tá? Para ser muito justo, honesto, para não fazer aqui vitimismo, a maior parte da torcida do Santos compreendia o que estava sendo feito, o que estava sendo dito, o que estava sendo analisado. Percebia também o risco. Mas sempre tem uma parte que distorce as tuas intenções, que quer enxergar. Nossa, tem alguma coisa por trás disso aí. Tem alguma... Não é possível, isso deve ser personagem, isso deve ser o cara querendo surfar numa tragédia, porque jornalista é tudo igual. Não, jornalista não é tudo igual não, me desculpa. Eu citei alguns muito bons aqui hoje, que eu reputo honestos, que eu considero, que eu tenho respeito, e que são de perfis bem diferentes, né? Mas tem muito jornalista vagabundo, sim. Tem. Tem jornalista que eu desprezo, tem jornalista que eu tenho vergonha de dizer que pertence à mesma classe. Mas não são todos, não. Não são todos, não. Eu trato meu trabalho com muito respeito, porque daqui sai o ganha-pão da minha família. A comida que entra nessa casa aqui todo mês depende do meu trabalho. E o meu trabalho, para ser reconhecido, para dar os resultados que eu desejo, ele precisa ser feito com responsabilidade, com honestidade. Eu vou errar. Já errei muito aqui. Vou errar palpite, vou errar projeção, vou errar análise, mas vou acertar também. Tudo isso com honestidade. Tudo isso sem inventar. Caramba, na verdade é isso aqui, mas eu vou dizer que é o contrário, porque isso vai gerar aqui uma repercussão, um burburinho. Eu não faço para isso. E também não faço o contrário. A verdade aqui é dura, hein? Tá na minha mão aqui, eu preciso... não vou falar não, porque isso aqui vai desagradar parte da audiência, eu vou perder visualização, eu vou ser acusado disso, daquilo, não vou tocar nisso aqui não. Também não pauto minha vida profissional assim não. Encaro as divididas, vou de frente, se precisar entrar de carrinho, eu vou entrar de carrinho. Mas certo do que eu estou fazendo, consciente do que eu estou fazendo, como eu estava desde o início do ano, percebendo que existia um risco alto demais de rebaixamento.
Mas eu recebi um monte de mensagem mal criada, recebi ameaça em DM, Que isso, recebi cara? intimidação, recebi gracinha. No momento em que o Santos tinha algumas vitórias na temporada, os caras vinham, mas e aí? Não ia cair, não ia ser rebaixado? Tipo o post que eu fiz no dia 12 de novembro, depois do Sansão, olha gente, vai ser até o final, o Santos vai ter que lutar muito em caixa alta, até a última rodada. Ah, pelo amor de Deus, lá vem esse cara. Ah, mas não é possível, de novo esse papo, essa conversa. Falta só uma vitória, pelo amor de Deus, para de ficar criando pânico na torcida. Eu não quis criar pânico em ninguém. Eu só quis dizer o que eu pensava. Dar opinião te traz esse ônus. Mas é o jogo que eu escolhi jogar. Eu só acho que o público, uma parte dele, precisa se qualificar melhor para o debate. De verdade. De verdade. Aí hoje vocês vão ter que ouvir com toda a humildade eu falar sobre isso. Vão ter que ouvir. O público precisa entender o papel do analista, gente. Concordo. O público precisa entender que analisar... Caralho, isso aqui é muita verdade. Foda-se. Muita não verdade. é dizer o que você quer ouvir necessariamente. O público precisa entender que existem visões diferentes e que tem que ser respeitadas e que a dele, público, pode estar completamente errada, contaminada por paixão. Eu sou um apaixonado pelo Santos Futebol Clube. A minha noite não foi fácil. O final do vídeo de ontem, quem viu, era eu dizendo assim, pô, eu sei que vocês estão tensos hoje, né? Última rodada, teve gente que acordou no meio da madrugada preocupada, pensando em cenários, pensando na última rodada. Fui eu. Isso fui eu, na madrugada anterior à última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acordei às 3h30, 4 da manhã com sede para tomar uma coisa na cozinha, para tomar uma água. Imagina tu ser esse otário que fica simulando tabela igual maluco, pra contar quantos pontos o time tem que fazer, se tem que ganhar, tem que secar quem. Tem que ser muito otário mesmo. Peguei pensando, e agora eu vou dizer o que eu pensei exatamente, porque ali eu falei meio por alto. E eu acordei pensando, meu Deus do céu, o que vai ser a Vila Belmiro se o Santos cair? Isso foi o meu pensamento. Meu Deus do céu, o que vai ser o clube que me deu a maior alegria como torcedor na vida? O que vai ser o futuro desse clube se esse clube cair? Madrugada de terça para quarta, 4 horas da manhã, na cozinha aqui do meu apartamento, pensando nisso, com o sono completamente alterado, prejudicado. Então, eu sou um apaixonado por esse clube. Eu devo muito a esse clube. Esse clube, ele preencheu um espaço na minha vida, no meu final de adolescência. Esse clube, em 2002, tinha meninos como eu. O Diego e o Robinho tinham a minha idade, mais ou menos, em 2002. Eram tão jovens, saindo da adolescência para a fase adulta como eu. Cheio de espinha no rosto. O Robinho vestia uma camisa que parecia uns 3 tamanhos a mais do dele, porque eu acho que não tinha tamanho suficiente, tão franzino, magro que ele era. E esses meninos me encantaram, esses meninos me fizeram sonhar, esses meninos me fizeram acreditar também. Eles conseguiram, eles chegaram lá onde eles quiseram. Com 17, com 18 anos, eu também posso chegar onde eu quero na minha profissão. O que ia ser o futuro desse clube que me deu tantas alegrias? O único choro de futebol na minha vida, como eu já disse trocentas vezes, o choro de alegria, foi o gol do Léo em 2002. Sabe? E teve gente que duvidou disso na caminhada. Tudo bem, isso faz parte, isso é do jogo. Para mim pior do que isso. Porque tem torcedor, e aí de novo eu vou voltar nisso, né? Você precisa qualificar um pouquinho a tua presença no debate. Tem torcedor que tem dificuldade em entender isso, né? E isso a gente notou nessa cobrança aos setoristas que divulgaram a disciplina do Marcos Leonardo e do Jean Lucas. Tem torcedor que entende que o jornalista tem que se comportar como um torcedor. Eu digo o seguinte: o jornalista precisa continuar sendo um torcedor de arquibancada. Eu estou tentando achar a foto, eu não sei se eu achei e já coloquei no vídeo. Se eu tiver achado, ela está entrando agora no vídeo aí. O jornalista ele precisa continuar frequentando a arquibancada como eu frequento. Eu estava lá no Santos 4, Vasco 1, na arquibancada, com meu radinho no ouvido, e um santista muito amigo tirou essa foto, muito querido, muito generoso, e me marcou e falou: te flagrei lá. Falei: epa, fui pego, fui flagrado. O jornalista não pode perder essa conexão.
E eu acho que é muito honesto, é muito genuíno quando o jornalista assume o clube para o qual ele torce. Ele não está enganando o torcedor de jeito nenhum, nem o adversário, nem o rival. Eu tenho um clube. Claro que eu tenho, senão eu não estava aqui. Papo reto. Pau ereto. Se não fosse o time de 2002, eu não estaria aqui. Pau ereto. Se não fosse o time de 2004, campeão brasileiro de novo, eu não estaria com a mesma paixão. Se eu não continuasse frequentando a arquibancada, eu não sentiria o que o torcedor sente, eu não conseguiria transportar isso para as narrações. É isso. A gente precisa continuar vivendo esse ambiente, mas na arquibancada e no sofá de casa. Não no microfone, não no trabalho. No microfone, você acaba, por uma questão humana, muitas vezes sendo até mais duro com o seu clube, até desabafando, como eu desabafei ontem no apito final, porque ali você tem uma carga, né, daquela dor que aquele rebaixamento está te provocando, mas jamais você pode deixar de tocar num tema difícil porque você tem que proteger o seu clube do coração. Não, isso não é ser profissional. Isso é tão importante quanto gritar o gol do adversário na mesma intensidade. Isso é tão importante quanto não ser desrespeitoso com os rivais. Não Se eu sou narrador, eu ia ser vagabundo. Gol do Vasco. Gol do Goiás. Lastimável, hein? Desmereceu a conquista de um rival. Não chegar e falar, o Palmeiras de 2023 é um campeão sem brilho de um campeonato feio. Bom, foi o meu time quando foi campeão brasileiro. Não, gente, não. Isso aí é um negócio infantil. Não. Eu não encaro a minha profissão assim. Eu tenho respeito pela minha profissão, eu tenho respeito pelo meu público, eu tenho um público a zelar por ele. Eu tenho um público que eu quero manter aqui. Independentemente se às vezes vai rolar um choque, vai rolar um... Você vai ter que dizer uma coisa difícil que o cara não quer ouvir, que o ouvido do cara não está preparado, mas eu vou jogar limpo com o cara. No final, quando a cabeça do cara esfriar, ele vai falar, pô, o Jorge joga limpo. O Jorge não é moleque. E é isso, é essa sensação de dever cumprido que eu tenho. Não como torcedor, mas eu só tenho essa sensação, eu só consigo chegar lá, eu só consigo estabelecer essa comunicação que eu tenho com você, porque eu sou um torcedor e eu assumo minhas preferências, eu jogo limpo. Eu estou recebendo centenas de mensagens de torcedores do Vasco me parabenizando, me felicitando pela narração do gol do Serginho. Muito pica. Qual é, mano? Pior que é bizarro. Ele tipo assim, narrando, tu percebe que ele narra o primeiro impacto do gol, aí ele para, ele respira fundo, ele engole seco, e aí ele continua a narração para ele conseguir entregar o trabalho dele na melhor qualidade possível, sem deixar a paixão dele interferir no andamento da parada. Mas, nitidamente, ele tá, assim, muito sentido, tá ligado? Ontem, um gol que naquele momento rebaixou o Santos. Caramba, Jorge, como é que você conseguiu narrar o gol do Vasco assim? É porque é a minha profissão, eu trato com respeito. É porque você que tá aí do outro lado, eu trato com respeito. Não importa para qual clube, para qual torcida eu esteja falando, eu tenho a minha torcida. Se eu estivesse na minha casa ontem, eu não estaria gritando o gol do Serginho, eu estaria emudecido, calado, vendo que esse gol me afetaria pessoalmente. Mas no trabalho, com o microfone, com a câmera ligada, isso zero importa. E uma parte do público precisa entender, existe jornalista assim, existe jornalista como o Ricardo Martins, como o Fábio Sormani, que tem a informação de uma crise, sabe que isso é complicado de falar na semana de um jogo tão importante, mas eles têm que divulgar, porque eles têm a profissão dele, para o público que eles cativaram, que precisa ser respeitado. Mas pessoalmente é muito duro falar disso aqui. Vocês acham que eu fazia os vídeos com prazer, dizendo que o Santos seria rebaixado, com alegria, com entusiasmo, olha que legal, e o Santos vai cair? Não. Mas caiu. Se o Santos cair, o Santos não volta. Eu não acredito nisso. Isso é falado em Santos, tá? Há muito tempo. Desde que o Marcelo Teixeira era presidente. E pode agora voltar a ser. Esquece, hein? Se o Santos cair, não volta, hein? Não tem perna, não tem força pra voltar, hein? Não sei de onde tiraram isso. Sinceramente, eu não sei de onde tiraram. Não, eu sei de onde tiraram. A pessoa pode errar porque o futebol é imprevisível, mas eu sei de onde tiraram. Pra mim é muito nítido os motivos de algumas pessoas estarem acreditando que o Santos não sobe ou não vai ter facilidade para subir de divisão. Para mim é muito claro o motivo de algumas pessoas estarem com esse pensamento. O Santos não disputa a Copa do Brasil, ou seja, não tem receita da Copa do Brasil. O Santos só disputa o Carioca, o Paulista e a Série B. E ele já adiantou, 2/3 da verba do Paulista. Então ele tem 1/3 da verba do Paulista e a verba da Série B, tá ligado? Porra. Tem
local pra onde eles tirarem isso? Tem. Isso. Tem Mas motivo. eu sei que vai ser muito difícil. Eu acho que pode estar, a volta do Santos, ela deve estar, vamos lá, vamos para previsões, né? A gente tem que começar a olhar para frente. Ixi. A possível volta do Santos para a primeira divisão em 2024 estará no rol das mais difíceis voltas de grandes equipes à primeira divisão. Vivemos hoje uma outra realidade. O Santos está mal financeiramente. O Santos teve um gestor irresponsável. Teve gestores, né? Odílio, Modesto Roma, Ixi. Pérez, outro Ixi. irresponsável. Ixi. E agora Andrés Rueda é muito difícil mesmo resistir, né? Orlando Rolo, gente com problema com a polícia. Porra, é difícil, né, cara? Então o Santos teve esse caos administrativo, o Santos não tem mais cláusula paraquedas para o time que cai para a segunda divisão, então a receita dele de direitos de transmissão cairá abruptamente, colossalmente para o ano que vem. O Santos não terá Copa do Brasil. O vídeo de 23 de janeiro alertava para isso, vocês vão ver já já. Eu tô Eram 3 ouvindo rodadas assim só também, do acho que é o Campeonato mic Paulista. dele. Eu tava dizendo, gente, a Copa do Brasil é pelo Campeonato Paulista, o Santos vai ficar fora. E ficou. E o presidente Rueda dizendo que o Santos seria convidado. Não, fica tranquilo que o Santos vai ser convidado. Um presidente mentiroso. Mentiroso. Conto mais como presidente do Santos. Mentiroso. Eu vou reafirmar quantas vezes forem necessárias. E aí eu quero ver se o presidente Rueda vai ter peito de chegar aí para a justiça processar quem está falando a verdade. Presidente mentiroso. Não, vamos ser convidados para a Copa do Brasil. Não, esse time vai brigar pela Libertadores. Mexendo com o sentimento da torcida, mexendo com coisa séria. Uma mancha na história do futebol. No brasileiro, em homenagem ao Rei Pelé, o Santos é rebaixado dentro da Vila Belmiro. E o grande responsável por isso é esse presidente mentiroso, que enganou a todo mundo e durante um tempo enganou até a mim. Não, ele pagou 100 milhões em dívidas no primeiro ano, vai melhorar no segundo. Aí eu olhei o segundo ano e falei, tá, vai melhorar no terceiro. Com 20 dias de temporada, eu já entendi. Com 20 dias. Com 3 jogos em 2023, eu já entendi. Eu estou sendo feito de trouxa. A torcida do Santos está sendo feita de trouxa por esse presidente mentiroso. Mentiroso. E que eu preguei, inclusive, que renunciasse ao cargo há muito tempo, né? Que não deveria mais estar na cadeira. Aliás, parabéns aos conselheiros do Santos, que tinham as ferramentas para tirar esse louco, irresponsável e mentiroso presidente do cargo e não o fizeram. Vocês são cúmplices disso. Vocês têm participação nisso. Vocês têm culpa. Vocês foram omissos. E deu no que deu. Sabe-se lá por que não fizeram. Porque não é possível que eu daqui enxerguei e vocês não. Não é possível. Eu não sou mais inteligente que todo mundo. Eu não sou Einstein, porra. Eu vi e vocês não viram por quê? Que estranho, não? Que esquisito, não? Parabéns aos senhores pela omissão. Eu vou continuar frequentando a Vila Belmiro com a minha carinha limpinha, tranquilo. Eu não sei se vocês têm a mesma consciência limpa. Eu não sei se vocês nem frequentam, porque o presidente Rueda não frequenta a Vila. Ele não aparece. Vocês acham que ele vai ter coragem? Mentiroso e omisso como ele é. Você acha que ele vai ter coragem num jogo que pode decretar o rebaixamento de ir à Vila? De encarar a situação de frente, de descer para a sala de coletiva? Não era o Galo, não. O Galo foi muito homem de ter feito a coletiva que fez ontem, de botar a cara, de responder perguntas duras, às vezes ir para o embate com o jornalista, mas tudo na bola. Mas você acha que o Rueda desceria ontem? Você acha que o Rueda... Eu não vou nem a esse extremo. Você acha que o Rueda vai pegar o vídeo, uma câmerazinha, colocar na frente assim e falar: desculpa, torcida santista, eu errei, perdão pelo rebaixamento? Porra nenhuma! Claro que não vai. Ué, ele fez isso, não fez? Que não vai. Porque é omisso, é covarde como presidente, é mentiroso como presidente. Não fez? É irresponsável como presidente do Santos. É uma mancha, é a pior mancha na história do Santos. É a pior coisa que aconteceu na história do Santos. E olha que aconteceu coisa ruim pra caramba, hein? É o pior desastre que aconteceu na vida do Santos. Foi esse senhor um dia sentar na cadeira de presidente dessa sagrada instituição. Levada para a lama por esse senhor. Parabéns, viu, presidente Rueda? Eu não sei se essa era a sua intenção, se essa era a sua missão, eu não sei, mas o senhor conseguiu. O senhor conseguiu que
Ninguém tinha conseguido. O que parecia impossível, o que parecia inalcançável. O senhor é o grande responsável por isso. Não culpem a torcida. A torcida fez corredor de fogo, a torcida foi para aeroporto, receber o time, levar o time para embarque, a torcida esgotou o ingresso com antecedência. Não culpem não, não culpem não. A torcida exagerou lá contra o Corinthians. Fez merda contra o Corinthians, é verdade. Né? O Santos perdeu o Manos, ficou fora, ficou sem torcida alguns jogos. Fez, é verdade. Ontem tivemos muito vandalismo em Santos. E aí é você apurar os caras. É câmera, é prender quem tá com fogo em carro, quem tá com fogo em ônibus, 3 ônibus incendiados. E aí você tá pegando a população que não tem nada a ver com isso. Você tá pegando santistas que dependem do ônibus para trabalhar na quinta-feira e que não vão ter. Mas aí você prende o bandido que fez isso. Agora a coletividade santista, o torcedor de uma... Ah, mano, falar pra você, a gente assistiu 43 minutos desse vídeo aqui. Deu pra ver que ele tá mais foda, né? O clima não tá legal.